Autoriza a gravar também, por favor, porque eu gravo aqui, você não Ah, precisa depois me mandar o vídeo. sim, você pode gravar. Na verdade, já está gravando, eu não sei se você está autorizado já. Está autorizado? Não, não estou autorizando. Não, mas você está gravando, pelo menos. Você depois me Sim. manda? Mando sim. Tá. Bom, Então tá bom, então vai lá. muito bem. Começando aqui, hoje, como vocês podem ver, estamos numa noite, né? Mas o vídeo vai ao ar na sexta-feira, simultaneamente, nos dois canais. Tenho a honra e o privilégio de contar com a colaboração do amigo e, com certeza, grande profissional, Kleber de Oliveira Tavares Neto, procurador da República, membro da MPF. Esse é um bate-papo sem pauta, é uma tirada irônica que eu faço, porque normalmente o bate-papo tem uma pauta, na medida em que as pessoas que vão sendo convidadas, a partir de suas áreas de conhecimento, seus interesses, eles também têm uma pauta, né? Então, nessa coluna Bate-Papo Sem Pauta de hoje, eu trouxe o Kleber para nós conversarmos um pouco sobre a situação terrível que o Brasil atravessa com essa pandemia do Covid. Só hoje temos a notícia de mais de 200 mil mortos, né? É absolutamente lamentável, difícil. E eu queria primeiro que o Kleber falasse um pouco do seu trabalho e do que vem desenvolvendo, não só no âmbito do seu trabalho, mas estrito, né, da sua atividade profissional, mas também como articulista, e a gente pudesse começar a conversar um pouco a partir daí. Vamos lá, Kleber. Bom, obrigado pelo convite, meu caro amigo Pablo. Temos ainda muitos projetos pela frente. Sem dúvida. Boa tarde a todos que nos assistem aí. É uma honra estar aqui podendo falar com o Pablo e todos os demais, né? Inicialmente, cabe deixar claro que, embora eu seja procurador da República, isso aqui não se refere, não vou falar aqui do meu trabalho como procurador da República, porque ele é bastante limitado, Sim. e aí, se fosse assim, eu só poderia falar especificamente das minhas atuações judiciais e extrajudiciais, e não é o caso aqui. Perfeito. O que eu venho trazer aqui é justamente o meu trabalho na parte externa como professor, né? Na verdade, não é Sim. exatamente trabalho, porque eu não recebo nada para isso, mas Uhum. é exatamente a minha área de pesquisa, que atualmente Sim. se voltou completamente para as questões legais, constitucionais e convencionais, né? Ou seja, de tratados internacionais, acerca da pandemia, né? Do que está acontecendo agora aqui no Brasil. Eu tenho um canal no Instagram onde eu coloco vídeos quase que diariamente explicando alguma notícia nova, alguma decisão do STF, algum ponto-chave necessário para análise Sim. desses pontos legais. Além disso, eu já escrevi só sobre as questões legais do coronavírus. Já escrevi 4 artigos para o jornal Brasil Sem Medo, e Certo. todos eles são abertos a não assinantes. Qualquer um que for lá e colocar o meu nome, Kleber de Oliveira Tavares Neto, vai achar os artigos, já tem 4 só sobre isso, tem outros Sim. também. O último deles é Atividades Essenciais. Mentiram para vocês sobre o STF, né? Explicando justamente as decisões do STF. Né? E sempre tentando achar uma mistura entre a simplicidade da linguagem para que qualquer leigo consiga entender o que eu estou passando e, ao mesmo tempo, uma profundidade tão grande que chega a confundir os juristas. Então, eu Sim. simplifico para o leigo e complico para o especialista, é o que eu costumo dizer. Sim. Olha, Mas bem, vamos lá, então. sim. Primeiro eu quero dizer que realmente você tem um poder de explicação bastante preciso. Eu convido a todos a lerem o seu último artigo, porque, de repente, eu tive a impressão que eu conheço direito constitucional, viu? Tive a impressão que eu conheço direito constitucional ao ler o seu artigo. Realmente muito bom. Kleber, como já dito, mas necessariamente devemos ressaltar e salientar, é um momento extremamente difícil para todos, né? Muito difícil. E, até onde me parece, vivemos uma crise política sem precedentes
acoplada a uma crise sanitária também de proporções catastróficas, até onde posso ver. E acompanho com muita preocupação. Por exemplo, eu sou grupo de risco, sou um grupo de risco triplo, sou hipertenso, diabético e asmático. Eu não saio nem no corredor do meu prédio, para você ter uma ideia. Então, todos nós vivemos muito apreensivos, com muito medo. E aí eu queria um comentário seu, justamente sobre uma impressão que eu tenho. Eu tenho a impressão de que, dada a excepcionalidade, ninguém há um ano atrás poderia prever que estaríamos numa situação como essa. Nós vivemos hoje um pleno Estado democrático de direito? Ou existe algo de regime de exceção, algo nebuloso aí no ar, algo estranho? O que você poderia falar sobre isso? Bom, Estado democrático de direito, para começar, nós teríamos duas vertentes aí, né? Certo. Democrático, né, é a participação cidadã, a cidadania e a participação democrática, a vontade de ser respeitada a vontade do povo Perfeito. pelo governo. E de direito é que precisa se observar os regramentos legais daquilo que o governo faz. Né? Eu costumo fazer a seguinte explicação para quem não conhece muito de direito, é que quando se fala de princípio da legalidade, ele tem basicamente duas vertentes opostas na Certo. aplicação dele. Quando a gente está falando do cidadão, o princípio da legalidade, que está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, ele diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, quer dizer que o princípio é de liberdade. Ok. O cidadão ele não precisa fazer ou deixar de fazer algo se não tem lei. Entendeu? A liberdade dele é plena até o momento em que vem uma lei, ou seja, a vontade democrática, e limita aí a sua liberdade. Sim. Certo? Sem entrar aqui em mérito de questão de contrato social, nada disso. Ok. Tá? Ou se é questão de direito natural, vamos deixar isso de lado. Vamos pegar Certo. só a parte jurídica mesmo. Sim. Por outro lado, o princípio da legalidade, ele também se aplica para o governo, ou, mais especificamente falando, para a administração pública. Sempre que a administração pública quer impor algo a nós, ela precisa seguir a lei. Só que isso se dá de modo oposto ao que acontece ao cidadão. Enquanto que para o cidadão a regra geral é de liberdade, Sim. a regra geral para a administração é de vinculação à lei. Ela só pode impor medidas que foram previamente autorizadas pelo povo através de uma lei. E aí é que a gente começa a poder entrar nessa discussão de estado de exceção. O que seria o estado de exceção? Seria quando o governo começa a impor medidas que não foram democraticamente aprovadas. Não há uma previsão legal. Então, e aí você teria o choque. Algumas pessoas vão defender aí a situação de choque entre valores, né? O valor da saúde, né? Saúde pública, de um lado, que a saúde pública em si não é exatamente um valor, né? Mas, enfim, porque não tem como você pegar a saúde pública num cidadão, né? Seria mais um interesse difuso, como se diz em direito, né? E, de outro lado, você teria os direitos e liberdades individuais. Né? E aí, como que isso se resolve? É Algumas exatamente uma pessoas, boa pergunta. Eu fico muito muitas pessoas curioso vão com isso. dizer que isso se resolve a favor da coletividade. Mas a coletividade é formada de indivíduos, enfim. E assim, essas medidas de saúde pública, elas poderiam realmente atropelar as medidas legais, porque, de certa forma, o que eu tenho visto muito são decisões judiciais, né? Analisando os decretos e tudo mais, mas decisões judiciais que muitas vezes não estão tão preocupados assim em ver a lei, mas em ver a razoabilidade das medidas. Porque às vezes você tem umas situações excepcionais que pedem medidas excepcionais. Não seria a primeira vez na história do direito brasileiro, recente, em que medidas excepcionais foram tomadas contrariamente a regras expressas da Constituição. Perfeito. Um desses casos, o caso mais famoso no meio jurídico, é uma previsão constitucional em que você precisaria de uma autorização da Assembleia Legislativa para processar os seus integrantes, os deputados estaduais, né? Então, para processá-los criminalmente,
precisa de autorização da Assembleia Legislativa. Sim, sim. Só que aquele processo específico, eu não me lembro agora qual foi o processo, mas é coisa recente, de poucos anos, Sim. Naquele processo, a maioria dos deputados estaduais estavam implicados. Então, como é que você vai falar de democracia, de princípios democráticos, se os próprios investigados podem decidir se vão ser processados ou não? Então, nesse caso, uma situação completamente excepcional necessitou que, salvo engano, a ministra Ellen Grace, do STF, excepcionasse essa regra expressa da Constituição. Sim. E dissesse que não precisaria de autorização para processá-los criminalmente, porque senão eles jamais seriam processados. Mesma coisa aconteceu no Tribunal de Nuremberg, uma situação clássica Sim. também, em que você não havia crimes, você não havia tribunal, criaram um tribunal, ou seja, tribunal de exceção, criaram os crimes contra a humanidade e eles foram processados, os nazistas foram processados. Sim, perfeito. Então é aquela coisa, situações excepcionais, por vezes pedem situações excepcionais. O senhor não concorda comigo? Sim, sim, sem dúvida. Na verdade, o que eu quero trazer, e acho que vem como um exemplo bem concreto, é uma discussão que vou citar o exemplo da cidade de Niterói. Certo? Niterói, no estado do Rio, ela aderiu a medidas de isolamento bastante rígidas, até no que diz respeito à circulação de pessoas. Há uma multa para quem circular sem máscaras, instituída pela Prefeitura de Niterói, e há uma série de barreiras sanitárias e barreiras também em diversos pontos de circulação das divisas do município e dentro do município também. Há pontos de controle, não são barreiras, são pontos de controle. E aí a minha pergunta é, essa medida, ela fere a Constituição no que diz respeito ao direito de ir e vir, ou ela se justifica, dada a situação de excepcionalidade em que vivemos? Bom, a gente tem que analisar isso de duas maneiras. Primeiro, Perfeito. Se justifica. Primeiro, não. Primeira questão legal. Depois vamos pensar se justifica ou se não se justifica. Perfeito. Juridicamente, usando os instrumentos jurídicos que temos. Sim. Legalmente não se justifica. Né? Certo. Primeiro, você tem... Legalmente não se justifica porque, para fazer isso, você teria que obedecer os requisitos lá que estão no artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, que foi a lei criada para combater a pandemia pelo povo brasileiro, ou seja, pelo Congresso Nacional. Então, o povo, participação democrática, definiu que aquelas eram as medidas. Sim. Essa lei já passou por 2 crivos de constitucionalidade atualmente no STF, pelo menos, se eu não me engano, que é uma ADI e uma ADPF, uma de relatoria do Marco Aurélio e outra do Alexandre de Moraes. Inclusive, já teve até a do Marco Aurélio, inclusive, já foi confirmada pelo plenário, as medidas ali, e essas duas declararam a norma como constitucional em praticamente toda ela. Né? Sim. Toda ela, e inclusive o decreto presidencial que trata das atividades essenciais foi abordado e foi dito que ele era, sim, constitucional, embora por um erro de redação, quem entra no site para ler a decisão acha que foi decidido o contrário. Olha, que coisa incrível, não? Pois é. Então as pessoas me falam assim, mas e essa decisão? Eu falo, assiste. Porque o negócio durou a tarde inteira. Né? Então, foi até rápido, se nós considerarmos o que acontece na TV Justiça, né? Durar a tarde inteira. Pois é, não, foi só uma tarde. Sim. Eu peguei os últimos 4 votos, não cheguei a... Sim. Tem uma falha do som. Todos, mas pelos 4, mas enfim. Ok. Então, continuando. Então, você tem uma lei que foi aprovada democraticamente para combater as medidas de coronavírus. Certo. E aí, quando você faz isso, você não está respeitando o próprio conceito do que seria uma quarentena.
né, desse isolamento. Você não está respeitando os requisitos legais para se fazer uma quarentena, para se fazer essas limitações de circulação, entendeu? Por que a pessoa não pode sair do seu bairro? Por que ela não pode ir para outro bairro? Tudo isso tem que ter uma justificativa sanitária. Por exemplo, quarentena é para isolar pessoas que não estão doentes daquelas que suspeitamos que têm a doença. Se você não consegue dizer que em um determinado lugar tem pessoa doente e na outra não tem, então você não pode fazer essa divisão. Essa simples separação pelo simples motivo de separar. Certo? Então, isso é o primeiro detalhe, questão legal. E questão convencional. Perfeito. A Lei 13.979, ela, nessa parte em que ela define o que é a quarentena e traz alguns dos requisitos, ela, em boa parte, ela está apenas repetindo o Regulamento Sanitário Internacional, que é um tratado assinado pelo Brasil com a OMS. Tem uma falha na internet. OMS. Sim. É mentira. Antes de seguir isso, eles tinham que seguir o tratado, porque o tratado sim tem força de lei no Brasil, né? Mas não segue. Então, quando a gente pega isso e joga em termos constitucionais, aí a gente vai ver que o seguinte: esta lei, ela passou por uma comissão de Constituição e Justiça, que viu que ela era constitucional, passou pelo STF, que declarou ela quase in totum constitucional, e ela veio justamente para definir quando que se está respeitando os direitos fundamentais. Então é o seguinte: por que eu posso dizer que uma medida como essa, ela viola o direito de ir e vir? Porque o legislativo traçou os limites para que não se violasse o direito de ir. Falou, olha, até aqui não se está limitando o direito de ir e vir de modo devido. Sim. Oi? O som. Às vezes falha o som. Isso você tem, né, das melhores. Sim. Mas, está me ouvindo agora? Agora sim, agora eu te escuto. Tudo bem. Beleza. Para situações excepcionais, o presidente da República precisaria decretar estado de defesa. E aí, não se resolvendo através do estado de defesa, passados 30 dias, ele decretaria o estado de sítio. Tá? E mesmo assim, no estado de sítio, as medidas ela têm uma limitação. Né? Então, você não pode pegar e colocar pessoas em quarentena por tempo indeterminado. Mandar fechar estabelecimentos. Nada disso está previsto no estado de sítio. Né? Quem quiser vai na Constituição, não, Ctrl F, Perfeito. estado de sítio. Nesse sentido, então, eu vou ter que te perguntar como alguém que não é da área, certo? E até pensando no público do meu canal. Nesse caso, seria como se autoridades locais, governadores, prefeitos, etc., estivessem quase que criando um estado de sítio por conta própria, algo assim? Eles falam exatamente, muitos alegam isso. Não, mas o prefeito ou o governador decretou o estado de calamidade. Tá? Estado de calamidade é alguma coisa que conste na lei orgânica municipal ou na Constituição estadual. Na Constituição da República, o que nós temos como situações excepcionais, né? Estado de defesa e estado de sítio. Então, o que é esse estado de calamidade? É algo que, dentro da legislação local, possibilita que ele não siga algumas regras de legislação local. Perfeito. Então, por exemplo, e às vezes até algumas situações também de legislação federal. Então, por exemplo, decretado estado de calamidade, as regras para uma contratação não são tão rígidas, por causa da questão da emergência. Perfeito. Situação de emergência, então ele pode por exemplo, não precisa de contratar... licitação para comprar respiradores. Exatamente. É para situações como essa. É para liberar, naquela parte do artigo 37 da Constituição que eu falei do princípio da legalidade, onde também consta o princípio do concurso público, o princípio da licitação, a regra da licitação, entendeu? É para liberar com relação a isso.
não há liberação com relação aos direitos humanos. Se você Perfeito. for olhar, os direitos fundamentais, direitos de vir, na verdade, são os direitos humanos que vêm lá dos tratados internacionais, da ONU, enfim, Sim, e outras organizações de direitos humanos, colocados na nossa Constituição, sendo chamados na nossa Constituição de direitos fundamentais. perfeito. Né? Então, nós temos uma nova Carta de Direitos Humanos. Seria como se nos Estados Unidos eles tivessem virado e falado assim, não, os estados aqui, a gente vai deixar a escravidão aqui, bom, é a nossa lei local aqui. Certo. Não vamos seguir as 12 emendas aqui. Sim, entendo. Exceção. Não, total. E Basicamente. uma coisa que me parece, me preocupa bastante, é uma certa distinção na aplicação até mesmo dessas regras, desse ordenamento aí que está sendo feito, e conforme você vem demonstrando ao arrepio da lei, e que afeta principalmente, me parece, a classe trabalhadora. Eu darei um exemplo. É uma discriminação absurda com a classe trabalhadora. Me parece que sim. Absurda. Por exemplo, o entregador de comida, certo, de um bar. Ele necessariamente precisa circular pela cidade para fazer as suas entregas. Caso ele não faça, ele está demitido. E ele precisa se sustentar. Ok. Então, ele não corre o risco de se contaminar e contaminar outras pessoas? Será que só algumas pessoas correm risco e outras não? Quem determina isso? É uma autoridade sanitária? É uma autoridade política? Como ficam essas situações, percebe? E vejo muitas contradições. Isso me mostra uma maldade assim que eu nem tinha reparado, uma dúplice maldade. Primeiro, aquelas atividades que os prefeitos e governadores não consideram essenciais, sim, não queremos que vocês trabalhem, fiquem em casa. Vocês não têm o direito a trabalhar. Vocês não têm direito de trabalhar. Isso viola uma coleção de artigos na Constituição da República, sim, que são princípios fundamentais do próprio Estado, o valor do trabalho, o valor da livre iniciativa, certo? O valor, o princípio fundante do pleno emprego, certo? E, de outro lado, as pessoas que têm que trabalhar, eles vão falar assim, não, precisamos que vocês trabalhem, entregadores. sim. Então, essas pessoas, que foi o que você falou agora, essas pessoas... E geralmente os mais pobres. Eles assim... Exatamente. Então, por outro lado, esses são obrigados a trabalhar, né? Porque também você tem que ver o seguinte, quem fica mais afetado aí é classe média para baixo. Porque média alta e, no meu caso, no seu caso, servidor público, nós conseguimos manter o tal do home office em muitas situações, ou tem reservas de dinheiro para se manter, reservas para se manter. Então, quem se ferra eu mesmo tinha R$4 guardados e vai virar aqui. pobre. Sim, eu tinha R$4 guardados aqui e estou fazendo aqui trabalho em home office. Não, e quando você... Sim. Trata o ser humano dessa forma. Isso aí é uma pergunta até que eu coloco para você. Está me ouvindo? Sim. Agora sim, você agora trata estou ouvindo dessa bem. forma o ser humano. Sim. Perfeito. Preste atenção. Algumas pessoas têm que trabalhar. Outras não podem trabalhar. Perfeito. Não existe a opção. Entendeu? Você não pode ir para a academia. Você não pode ir para um salão, cortar o cabelo. Não pode fazer obra. Sendo você o contratante ou o contratado. Certo. Aí, isso eu penso logo no princípio da dignidade da pessoa humana por conta da questão do trabalho, né? A pessoa trabalhar, se sustentar para poder sustentar sua família, não precisar dos outros ou principalmente do Estado para sobreviver, sendo que ele poderia trabalhar e quereria trabalhar. Mas aí eu não gosto de simplesmente falar do princípio da dignidade da pessoa humana de modo abstrato. E aí eu lhe pergunto, será que isso não fere, inclusive, os princípios kantianos de imperativo categórico, de que o ser humano não pode ser instrumentalizado, não pode ser usado como um mero rato de laboratório que eu decido a hora que vive, a hora que morre, a hora que quando pode comer, quando não pode? Eu concordo com você e eu acrescentaria um outro filósofo a
a essa reflexão. Um filósofo, nosso velho Karl Marx, que ele demonstra claramente que o homem se constitui no trabalho e pelo trabalho. O trabalho ser retirado do homem, o homem ser retirado da possibilidade de trabalho, é ao mesmo tempo negar-lhe a consciência de classe, a sua constituição, enquanto elemento da classe trabalhadora, e desumanizá-lo, porque é o trabalho que humaniza o homem. Então, vejo nisso algo de um extremo elitismo e é algo que beira mesmo o que há de pior, no que diz respeito à maldade. Né? Ele transforma as pessoas em lumpenproletariado, aquilo que o Karl Marx abomina. Sim, sem dúvida. Ele extirpa, essas medidas retiram as pessoas da classe trabalhadora. Exato. Eles deixam de ser trabalhadores porque não há mais emprego. Sim. E aí, você vê, da inspiração marxista, do princípio do pleno emprego na nossa Constituição, sim, você vê que essas medidas vão gerar justo o oposto. Porque a situação do pleno emprego é justamente para que não haja aquela reserva de mão de obra barata para reduzir o exército de reserva, para reduzir salários. A partir do momento que você faz com que empresas quebrem, pessoas fiquem desempregadas, o que vai acontecer com o valor da mão de obra, o valor do trabalhador? Cai, ele vai se empregar para qualquer grande capitalista por uma miséria. Por uma miséria. Você tem toda a razão. Inclusive, eu estava conversando com um colega meu do sindicato. Nós temos um sindicato muito atuante na universidade, a ANDUF, né, a Associação de Docentes da UF, e eu estava conversando com um colega meu dizendo o seguinte: ora, o McDonald's está muito bem protegido para sobreviver a 10 pandemias. A minha pergunta é: o rapaz que vende o hambúrguer em frente à minha casa e que depende daquilo para sobreviver, será que ele vai conseguir sobreviver? Não vai. Provavelmente não vai. Ou se conseguir, ele irá conseguir em condições absolutamente subhumanas, porque o trabalho lhe foi retirado. E ele se desumaniza. Que salários que o McDonald's vai pagar para os seus empregados quando terminar a pandemia? Pois é, essa é uma reflexão. Os trabalhadores menores? Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Verdade? Sim, como você sabe, eu sou da área de educação, tenho muito contato com pessoas de redes de ensino, etc. Então, uma determinada rede de ensino do estado do Rio, que eu não vou mencionar, obviamente, mas vou contar o milagre sem dizer qual foi o santo. Uma determinada rede de ensino demitiu mais ou menos 600 professores contratados por conta da pandemia. Não tem aula, é online, está fazendo aula online, demitiu. E aí? O que fazemos? Né? Ainda mais pensarmos no papel que o professor tem na formação das novas gerações, né? Na formação do espírito crítico e progressista. Tudo que estamos vendo aí são medidas que ameaçam o nosso processo civilizatório, me parece. Não, e quando voltar a dar aulas presenciais, quem que eles vão reduzir ainda mais o valor do professor? Porque quanto que eles vão pagar pelos professores? Depois vão pagar todo mundo piso. Sim. Né? Porque todo mundo vai estar desesperado, todo mundo precisando de emprego em todas as áreas. Né? Sem falar as escolas que simplesmente vão fechar as portas, salas ficarão superlotadas, não poderão dar atenção para os alunos, muitas vezes, por exemplo, alunos de cidades especiais. Né? Imagina um garoto autista numa sala superlotada. Né? Na rede pública ou na rede privada. Porque ainda tem isso, muita gente vai migrar para a rede pública porque não vai ter mais capacidade para pagar a rede privada. E nem vai ter escola, porque não vai ter gente para pagar, as escolas vão fechar, pura e simplesmente. Perfeito. E tem uma... Ou seja, me parecem medidas de metacapitalistas mesmo. Sim, exato. Essas medidas aí são medidas de metacapitalista, porque, ramo de academia, pessoal, meus amigos, eu sou do meio de academia, né? Sim, marombeiro. Sim. Só vai sobrar Smart Fit, Bodytech. Exato. Por que será que Smart Fit e Bodytech ainda não entrou com mandado de segurança
depois que que o presidente determinou que é uma atividade essencial academia de qualquer modalidade esportiva. Por quê? Né? Nós temos no direito da concorrência, né, vários instrumentos para evitar predação, né? Atos Sim, o predatórios de capitalismo grandes predatório. empresas e pequenas. Sim, claro. Os VIs, né, para Sim, quebrar outras empresas, né, sim, cartéis e tudo mais. sim, Mas eles não vão, esses metacapitalistas, ou grandes capitalistas sim. americanos de dinheiro, algumas redes vindo até do exterior, não é o caso, Sim. por exemplo, da Bodytech, até onde eu sei, Uhum. mas eles simplesmente não vão precisar nem fazer nada para quebrar a concorrência. Sim. Ela Né? já estará quebrada. O próprio Estado está fazendo. Sim, Já está quebrado. 2 meses parado, aliás, 2 meses parado, toda atividade passa a ser essencial. Essa é a verdade. Ela é essencial para quem a desenvolve, porque é dali que ele tira a sua dignidade, é dali que ele tira o claro. sustento seu, da sua família, dos seus empregados, enfim, Sim. de todo mundo. É uma tragédia, então, de proporções, me parece, muito maior do que as sanitárias. Nós temos, sem dúvida alguma, uma situação Sim, trágica, sim. mas os desdobramentos me parecem ainda mais trágicos. E, A Unicef já fala em mais de previsão, né, sim, de que das questões sanitárias que decorrerão disso, questões hospitalares, recessão e tudo, morra mais de 1 milhão de crianças nos países em desenvolvimento. De outras doenças, de outros problemas, né? sim, E já há gente morrendo agora porque não está tendo tratamento médico sim, adequado, já que todos os esforços estão voltados para o combate ao coronavírus. Eu nem gosto de ficar comentando essas coisas porque eu não procuro nem ficar pesquisando muito. São sim, notícias eu que te acabam entendo. chegando, aquelas coisas que você não consegue fugir. Sim, uhum, Chega para você, né, a própria Unicef, gente, para quem gosta de sim, seguir a OMS, a sim, sim, Unicef está ali no mesmo patamar, sim, né? perfeito. E pô, eu tento me especializar só nas discussões jurídicas do negócio, mas Sim, você sempre tem que trazer também um pouco da realidade para a discussão, sim. porque senão Não, não, fica sem algo dúvida. puramente abstrato, mas tem que considerar a realidade. Claro. E se pensarmos, por exemplo, né, no quanto, só tomando o exemplo da educação, no quanto as crianças, especialmente as crianças da classe trabalhadora, vão ser afetadas por esse caos, por essa série de medidas desencontradas, que me parece que são, de certo modo, até mais extremas do que a letalidade do vírus. Nós temos aí um panorama que não é nem sombrio. Eu digo que não é nem o apocalipse, porque no fim do apocalipse o Cristo volta. É só o reino do capeta que nós vamos ter, me parece aí, né? Infelizmente. É, se você for parar para pensar até em termos proporcionais, acabaram de decretar luto por 10 mil mortes por Sim, coronavírus. sim, Eu não vou entrar aqui na discussão se esses números são inflados por conta das sim, determinações de alguns decretos de que, no caso de suspeita não comprovada, se colocasse que é coronavírus ou outras comorbidades. Não vamos sim, entrar nessa discussão. Vamos assumir que realmente são 10 mil mortes por coronavírus. É muita gente, é realmente algo muito triste. Mas nós acompanhamos um Brasil que anualmente tinha mais de 60 mil mortes comprovadamente homicidas, comprovadamente criminosas, sim, 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 tá? Então, quando você pega aqui até o mês 5, o mês de maio, você teve 10 mil mortes, isso é menos da metade das mortes que nós tínhamos com relação a crime, por motivo de certo, crime, homicídios. sim, E bastava qual jurista ou legislador sim, para tentar punir com maior rigor os criminosos. Todos os defensores, supostamente defensores de sim, direitos humanos, já pulavam 1 metro de altura, né, falando isso é um absurdo. Isso fere os direitos fundamentais, fere o devido processo legal, fere a ampla defesa, é uma sim, vítima, enfim,
todo esse discurso que, bom, se você defende isso, beleza, mas pelo menos seja coerente. Porque certo. agora nós estamos vendo as pessoas tendo todos os direitos limitados, todos aqueles direitos semelhantes, inclusive o direito de ir e vir, Sim, né? Direito de não fazer algo senão o que está previsto em lei, né? E não é sim, nem por lei, é por mero decreto. sim, Então, nem seguindo o princípio da legalidade para criar uma nova lei, né, para condenar criminosos, sim, não se está seguindo. É por sim, decreto para pessoas, para todas as pessoas indiscriminadamente, na verdade, sim, né? sim. Inclusive os criminosos estão sendo beneficiados, eles estão sendo colocados na rua e eles não Sim, estão cumprindo as quarentenas. é verdade, é verdade. Isso que é algo que me deixa bastante assustado, né? Bastante assustado mesmo. Eu tive conhecimento disso, né? E fiquei imaginando em que medida você obriga um criminoso a cumprir uma quarentena, porque ele, por definição, é alguém que vai contra a lei. Ele Não não é nem cumpre a alguém que lei, né? está abaixo da lei, ele é contra a lei. Então, como você obriga o Ele estava criminoso a lá fazer na quarentena? quarentena dele, Sim, bonitinho, né? sim, é terrível. É terrível. Eu queria fazer uma última. Não chega a ser uma provocação, mas é uma ponderação que traz aí para algumas coisas aí para mexer com nossa cabeça, né? Ah, pensando um pouquinho na teoria lá do Montesquieu, né, a teoria de freios e contrapesos, tá? Ah, temos três poderes, teoricamente, no Brasil, certo? E eu quero Sim. acreditar que sim. Estou falando em tese. Temos três poderes constituídos: executivo, legislativo e judiciário. E quando vemos esse desencontro, eu tenho a impressão que o sistema de freios e contrapesos não está funcionando bem e que você tem um choque de poderes. E eu queria ouvir um pouquinho o que você acha disso, porque o que me preocupa, como cidadão, em havendo um choque de poderes, eu estou no meio de um fogo cruzado. O que você acha disso? Pablo, eu não estou te ouvindo, não ouvi a sua pergunta. Você pode Perfeito, repetir, por claro, favor? repito sim. O final dela, do choque de poderes. Isso, como cidadão, eu me sinto no meio de um fogo cruzado, certo? Se há um choque de poderes. E aí queria que você comentasse um pouco isso. Se você concorda que existe um choque entre os poderes e como isso pode ameaçar futuramente a nós todos, especialmente os mais pobres, que mais dependem que o ordenamento jurídico os proteja, né? Há um desencontro muito grande, né? Se por um lado você vê que o executivo, que sempre foi, executivo federal, que sempre foi o poder mais poderoso, né, maior Sim, proeminência no Brasil, por conta do próprio sistema presidencialista, você vê que houve uma certa inversão na área federal. O presidente foi esvaziado de poder por questões políticas, tudo que ele faz é taxado como genocida, como, enfim, qualquer coisa que o seja, com razão ou não, não vamos entrar aqui no sim, mérito disso, não estou perfeito, discutindo política, estou perfeito. apenas dizendo que ele realmente não está sendo respeitado nos poderes que a própria lei deu para ele, como, por exemplo, a questão da regulamentação de atividades Sim, essenciais e outras questões no combate à pandemia, tá? sim, Mas esse mesmo poder executivo que foi esvaziado na área federal, ele subiu de tal maneira nas áreas estadual e municipal que ficou algo completamente incompreensível para o cidadão comum sim, que decretos governem estados e municípios independente do legislativo local, como se não houvesse o legislativo. O legislativo vem praticamente a reboque, tá? E, por outro lado, o judiciário está completamente em frangalhos, porque as questões principais ainda não chegaram no Supremo. As partes que chegaram, o Supremo tem decidido de acordo com a lei e com a Constituição, do certo, jeito que eu explico nos meus artigos, sim, tá? Mas ainda assim está titubeando. Alguns ministros vão mais para um lado, outros dão desculpa para não decidir, entendeu? Aquela velha sim, coisa de juiz, às vezes não está afim de decidir, pega uma situação e fala assim, não é o caso, enfim. Você sim, tenho visto muito isso
juiz, às vezes, até porque não sabe qual é a resposta, sim, né, utiliza de alguns artifícios legais válidos, né? A situação realmente até muitas vezes são corretas, né? Que fala assim, não é cabível aqui a ação nesse momento, a competência não é sim. minha, enfim, várias coisas do gênero para evitar ter que descascar o problema. Outros Imagino. não, outros têm enfrentado, como por exemplo Celso de Mello já enfrentou algumas situações ali a favor do povo, da liberdade de manifestação, mesmo com o coronavírus, mesmo que fosse manifestação contra o Supremo, o Celso de Mello peitou e decidiu uma situação lá. Né? Sim. Que, na verdade, que era justamente o oposto. Não era para ele decidir, ele foi lá e decidiu. Ele falou, não vou decidir, mas se eu decidisse, eu Seria decidi assim. Foi magistral o voto dele, a decisão dele na petição lá de Brasília agora. Sim, sim. Aliás, pelo que eu conheço, ele é uma E pessoa de uma retórica incrível, né? Uma pessoa de uma retórica, de uma eloquência muito grande, né? de Realmente. negritos sublinhados e itálicos incríveis. Sim, As sim. decisões deles, você fica até meio travado assim nos negritos, assim. E agora esse sublinhado, o que significa? Sim, Mas sim. voltando. E qual o grande problema? Qual que é o maior problema quando você fala assim, e como é que vai ser depois? Né? É, O maior problema que agora você trouxe, e que já é um problema que o Brasil vem enfrentando já há muitos anos, principalmente depois da Constituição de 88, sim, é a insegurança jurídica. sim, As pessoas simplesmente não sabem mais o que é o direito, não sabem o que o judiciário vai decidir, juízes e tribunais decidindo de formas diferentes, sem uma... Mesmo quando chega no Supremo, a notícia que sai no site do Supremo não, não diz o que foi decidido. Às olha, vezes diz o contrário do que foi caramba, decidido. Às vezes você não consegue entender, você é induzido a erro. meu Deus, Tá muito estranho. Tá uma insegurança tão grande que não tem coragem nem de dizer o que foi decidido. entendo, entendo. E isso é muito ruim para o país. A economia não anda. As pessoas não sabem o que é crime, o que não é crime, se pode sair na rua, se não pode sair na rua. Perfeito. Isso aí é muito ruim em vários aspectos. Sim, E há também, inclusive, aspecto psicológico da questão da insegurança jurídica, que não cabe a mim analisar aqui, mas que ele também existe. Né? A questão da sim, paralisia pelo medo, pela insegurança, sim, por sem não saber dúvida. o que fazer. Sim, sim. É verdade, eu tenho observado vários colegas, o nosso sindicato tem visto isso, tem acompanhado muito de perto, vários colegas têm adoecido, sabe, por conta justamente dessa insegurança quanto ao amanhã. Vários colegas têm ficado em estado depressivo, não têm conseguido produzir. E veja, estou falando de colegas dentro de uma universidade federal, né, que teoricamente nós temos aí os professores que estão, né, mais bem preparados. Né? Fico pensando e muito preocupado no efeito psicológico que isso vai gerar para os demais trabalhadores mais adiante. E não tem, e mais angustiado ainda, porque sem ser psicólogo ou psiquiatra, eu não tenho a menor condição de eu mesmo de abordar isso de um ponto de vista técnico. Né? Então, é um assunto realmente que merece da nossa parte uma atenção maior, porque esse choque de poderes é mais do que meramente um elemento de uma aula do direito. É alguma coisa concreta que está nos atingindo e parece que vai nos atingir por um bom tempo. Eu vi um especialista, se não me engano, era da USP, um médico, dizendo que possivelmente nós teremos no Brasil quarentenas intermitentes de 1 a 2 anos. E permanecer nessa situação. Né? E não são as quarentenas legais. Sim. Porque a partir do momento que você já não sabe mais onde está a doença, É. você não tem mais como isolá-la, você não tem como fazer quarentena. A China conseguiu fazer Entendeu? isso porque Então, não... sabia onde estava. Exato. Sim. Entendeu? Então não é quarentena mais. Isso que está acontecendo agora já não é quarentena. Você não coloca quarentena numa cidade inteira. Pense Sim. Ou um historicamente, estado quarentena é algo inteiro, que se você... você pensar, no estado do Rio, por exemplo. Pois é. Não pode entrar gente de outro estado, não pode entrar gente que não mora na cidade. Isso não Sim, existe. sim, Quarentena é basicamente assim, se você pega alguém que
vindo de outro estado e coloca ele em quarentena, é uma Sim, coisa. É perfeito. basicamente, mas assim, existem várias regras da OMS para você fazer isso. Você não Sim, pode simplesmente pegar e falar assim, olha, vocês fiquem em casa sem trabalhar, sem atendimento. As recomendações da OMS sugerem que se você adota a quarentena, você tem que ter um acompanhamento médico, sim, psiquiátrico, sim, pessoal sim, da, sim, de quem está em quarentena. sim. Entendeu? Então, Isso, sim, não existe isso. Eu vou fazer atendimento médico, psiquiátrico pessoal de uma cidade sim. inteira. É Isso me porque faz. a quarentena é algo para você fazer em navio. Chegou um navio da Itália, Perfeito, poxa, pode ter alguém doente lá claro. dentro. Essa é a Sim, origem da sim. quarentena, né? É uma cena Então que aqui está explique todo mundo tá sadio. todo mundo sadio, né? Porque, Aqui está todo mundo. É aquela coisa. Chegou, aqui está todo mundo sadio. Chega um navio do exterior, de um lugar que tem gente doente, então você tem suspeita de alguém que esteja doente. Então você deixa o navio em quarentena sim, para ver se aparece um doente para você isolar a medida de isolamento. Isolar aquele doente e liberar o resto, porque aí o resto sim, você sabe que não está doente. sim, Isto é a quarentena legal. Inclusive, a OMS ela existe para isto. sim, Essas recomendações de pandemia da OMS, elas servem para isto, para evitar que doenças pulem de um país para o outro. sim, Tanto que a grande preocupação lá nas recomendações, no regulamento sanitário internacional, veja só, sim, sim, internacional, não é regulamento sanitário doméstico. sim, O nome do verdade. regulamento do tratado da OMS é Regulamento Sanitário Internacional. São medidas, em sua maioria, sua grande maioria, Sim, destinadas a exatamente evitar que a doença passe de um país para o outro. Depois que sim, passou, é problema do país. O país é que tem que ver como é que ele vai lidar com aquilo. sim. Assim, uma coisa que me chocou bastante foi o fato de que, quando houve o carnaval, o vírus já estava no país. Né? O vírus já estava no Vamos país. suspender a quarentena no carnaval que vem, 2020. Exatamente, porque 2021, suspender a e aí quarentena. eu fiquei sem entender por qual motivo. Se a OMS já havia sinalizado o que devia ser feito, e alguns países já estavam adotando essas regras, e vídeo o exemplo da Itália, por qual motivo essas autoridades locais não somente permitiram, como fomentaram o carnaval, algumas delas posando junto a escolas de samba e etc. Né? Em situações de aglomeração. Se você pensar, por exemplo, na Bahia, em Salvador, você pensa no Araqueto, né? Com 1 milhão de pessoas próximas, numa Ninguém usando distância, máscara e ninguém todo usando mundo máscara. trocando fluidos. Meu amigo, se tiver usando camisa, você dá graças a Deus. Na verdade, né? As duas camisas, seja a camisa de Vênus, camisinha, seja a camisa que ele veste, né? Então você dá graças a Deus se Não, você mas vê. Então, tem algo muito estranho aí, é o que eu gostaria de dizer. Eu não tenho competência para acusar e nem tampouco para definir o que é, mas eu vejo como algo muito estranho e ameaçador acontecendo e que está para além de um vírus. Está para além de um vírus, certo? Não negando a letalidade do vírus, mata. eu achei interessante você falar do araqueto aí. Sim, Foi araqueto que você falou? araqueto, sim, Porque assim, a questão da troca de fluido. Se você for parar para sim, olhar, há alguns anos, acho que eu era criança ainda, acho que uns 30 anos, houve a explosão do HIV, sim, né? verdade. E inicialmente teve o grupo de risco maior eram homossexuais, mas depois acabou se Sim. descobrindo que, Qualquer um na poderia ser verdade, qualquer infectado. pessoa podia pegar e tudo mais. Sim, Ora, por que nós não adotamos, por que não criminalizamos o sexo fora do casamento? pois é. Imagine. Proporcionalmente ao que está acontecendo hoje, né, você não pode sair de casa. É, Né? Inclusive, teve o Niall Ferguson, não lembro o nome sim, dele exatamente, que sim. ele foi. Caíram de pau nele, não porque ele estava transando com a mulher de alguém, Certo. mas sim porque ele quebrou a quarentena para transar com a mulher de alguém. Não, transar com a mulher de alguém é o de menos, né? É o de menos, isso aí não importa. Sabe O mesmo? problema é isso aí não importa. As Terrível. doenças que ele pode ter passado lá para o marido da Sim, mulher lá, pô, né? Porque, sim, eu não sei se você se lembra, uma das situações mais tristes que aconteciam eram casais
que pegavam doenças DSTs, Sim, né? verdade. Cara, a pessoa casada com a outra tem ali um contrato dizendo Sim, que só pode fazer sexo com ela, ela vai, sim, quebra esse contrato, sim, transmite uma doença grave para ela, né? E isso sim, não é crime? Isso não tem uma punição administrativa, cível, sim, sim. né? É, Então, eu estou fazendo assim, não estou dizendo claro. que era para acontecer, mas eu Não, estou com falando assim, certeza. era para, se fosse assim, era para colocar uma Sharia, né? Assim, Sim, que não pode, né? não Imagina, pode. se Sim, fossem levar ferro e fogo que nem estou fazendo agora, é uma Sharia, né? sim, Jogar homossexuais do alto dos prédios, né? sim, Criminalizar sexo fora do casamento, sim, sim. Não, não, né? perfeitamente. Né? É, olha, eu só posso dizer que ah, eu gostaria de estar errado, gostaria muito de estar errado, mas me parece que as coisas não estão melhorando e tendem a piorar muito. Sim. Tendem a piorar muito. E assim, eu gosto muito de aproveitar a oportunidade enquanto ainda podemos conversar, porque amanhã depois eu não É, sei em que já, medida. não. Já tem lugares que já tem estados, Oh, tá? Municípios, se não me engano, que estão criminalizando fake news online. certo. Você falar alguma coisa contra as medidas da pandemia é crime. Crime Ah, estadual. Estão inventando o crime, infração administrativa. nossa. Então já estão proibindo já que Ah, se sim. fale Ah, sim. contrariamente ao discurso dominante, tá? Então, Certo. já está acontecendo isso também, né? Uau. E aí, se eu puder fazer aqui um Claro. apelo, lembrando as pessoas, eu não estou falando assim, o meu apelo é inclusive porque eu não estou falando aqui como procurador da República, Sim, né? Eu estou falando aqui como estudioso. sim. E, e é justamente por isso que eu tenho uma coisa para falar para as pessoas que assistem a gente. Uhum. Se as pessoas ficarem esperando que servidores públicos como eu resolvam a situação, não vai acontecer. Como eu já Realmente. disse, a situação jurídica no Brasil está um caos. Sim, A insegurança jurídica é enorme, né? Então, deveras. não dá para esperar. Se você tem a necessidade de voltar a trabalhar, é você que tem que correr atrás. Entrar com mandado de segurança, levar até o Supremo, provocar o seu prefeito para ele seguir as normativas da Sim, União, sim. provocar o governador e tudo mais, exercer Sim. os seus direitos democráticos de E se você me manifestação. permite acrescentar um ponto, até um ponto que tem a ver com medidas de saúde, Kleber. É, ora, se eu necessito de atendimento médico e há uma situação de pandemia, eu tenho todo o direito, quando esse atendimento não me é fornecido, né, como deveria ser fornecido, de acionar juridicamente a autoridade competente, porque a saúde, até onde me Sim. parece, é um direito dos direitos mais importantes dentro do rol dos direitos humanos. Então, É. e se eu tenho uma situação em que tem 400 pessoas na fila por um respirador, essa autoridade precisa ser responsabilizada. Concorda? Também? Não só isso, mas é a questão assim, até que ponto a saúde pública, Sim. saúde pública não, Coletivo, saúde coletivo. coletiva Sim. se sobrepõe a situações de saúde individual, pessoas que não estão Perfeito. sendo tratadas Sim. porque por questões de saúde coletiva, não estão conseguindo tratamento por isso. Eu Sim. conheço gente que realmente está passando problemas de ter que se internar para poder fazer um exame. É. Gente, pessoa perdendo peso, não sabe o que que é, tem que fazer exames, Sim. né, de doença possivelmente grave e não consegue fazer o exame e fica esperando, às vezes, podendo chegar até um momento de não retorno e se É. descobre uma doença e já se ultrapassou o momento do tratamento. Sim. Perde Sim. opções de tratamento que não descobre a tempo, Sim. né? Crianças, inclusive, Sem né, dúvida. vai crescendo, precisa de acompanhamento médico e não tem acompanhamento médico porque está tudo voltado para isso. Mas o que eu falei foi apenas o primeiro ponto, de que Sim. nós não devemos ficar também só se socorrendo que alguém vai fazer alguma coisa, entendeu? Uhum. Meu sindicato vai fazer alguma coisa. Se você Sim. não for lá e correr atrás, não vai Perfeito. fazer. E o segundo ponto é o seguinte: não adianta mais cada um fazer a sua parte. Ah, não, a minha parte é isso aqui, está tudo bem. Não, precisa fazer algo a mais. Se você pode Se organizar. conscientizar, Sim. conscientizar os outros Sim. dos seus direitos,
faça-o. Você está sobrando para ajudar os outros a comer, para pagar ações judiciais também, em favor de quem não tem dinheiro para pagar as custas, faça-o. Faça tudo que estiver ao seu alcance, não apenas aquilo que você considera ser o seu dever, né? Sim, perfeito. Embora muita gente também já não cumpra nem mais o seu dever, né, hoje em dia, né? Uma pessoa em casa, qual o dever dela? Está em casa. Então, tem que fazer alguma coisa. Se você não sabe o que é, procure alguém que saiba e siga essa pessoa, ajude essa pessoa no que ela precisar. Sirva de alguma maneira. Sim, e aí eu gostaria de fazer a minha fala final é justamente essa, concordando com você e dizendo que a solidariedade, nesse momento, ela precisa ser uma solidariedade orgânica, não uma solidariedade ditada, imposta por algum meio de comunicação de massa ou por algum agente externo, por alguma personalidade da mídia. É a solidariedade orgânica, a solidariedade comunitária, a união comunitária, no sentido até mesmo de preservar os interesses coletivos. Exatamente. Ajudar as pessoas próximas a você é consumir, por exemplo, o supermercado, consuma das redes menores que tem maior probabilidade de quebrar. Se você vai ajudar as pessoas, realmente ajude as pessoas da sua comunidade diretamente que estão ali, no que eles precisarem. Né? A academia que está ali perto de você, que está fechando, salão de beleza, cabeleireiro, se você puder fazer por eles. Sim. Eu tenho um barbeiro secreto. Eu tenho um barbeiro secreto que ele aparece disfarçadamente com máscara, etc. E eu consigo manter o meu cabelo sempre no bom estilo, mas não fosse esse barbeiro trabalhar secretamente para mim, estaremos todos em uma situação. Então temos que fazer esse tipo de coisa. Kleber, muito bom conversar, né? Eu acho que é bastante esclarecedor poder ter essa visão sua, né? E a gente vai poder jogar simultaneamente, né, nas duas mídias. Vamos poder conversar mais com as pessoas. Eu quero agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade e assim o carinho com o qual você está lidando e abordando questões que são sensíveis, mas ao mesmo tempo são muito importantes para todos nós e que não são todos que têm sequer coragem de vir conversar a respeito dessas questões, porque muitas pessoas estão com medo. Então, quero te agradecer muito por isso. Vou enviar para você a cópia do vídeo para a gente fazer essa divulgação nos dois canais. Amanhã está no YouTube. Eu estou falando amanhã porque a gente está gravando na quinta e sai na coluna da sexta, né? Então, amanhã está no YouTube e estará também nas suas mídias e vamos conversando. Muito obrigado. Até a próxima. Fábio. E em breve vamos voltar a conversar. Não só conversando individualmente, mas em breve acho que vai ser legal a gente poder trocar algumas ideias e ver o que vai acontecer enquanto ainda existe Brasil. Enquanto nenhum estado ou município declarar a independência. Pois é, tomara que não. De direito, porque de fato parece que alguns já decretaram. Parece que sim. Eu tenho já se cederam. Sim, parece que sim. Então é isso. Okay. Olha, um forte abraço, meu amigo. Em breve, espero que tudo isso passe. Eu possa lhe dar um abraço pessoalmente. Até a próxima. Beleza. Valeu. Valeu. Até.